Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo nós vamos tratar de uma dúvida de um aluno, onde ele queria inserir os dados na última linha de uma tabela do Excel. O que nós vamos fazer aqui é criar um procedimento, em vez de gravar uma macro, nós vamos criar um procedimento para acessar a tabela e na tabela inserir uma linha com os registros dessas duas células aqui, ó. Então, nome e sexo. Então, o que eu já fiz nessa planilha? Eu já criei aqui uma areazinha para entrar os dados, que poderia ser um formulário, poderia ser qualquer coisa, tá, gente? O que importa é que a gente vai ter uma área aqui e esse botãozinho vai ser usado para pegar os dados que tem aqui, nome e sexo, e criar uma linha aqui nessa tabela e nessa linha criada, colocar nome e sexo. Além disso, eu também incluí uma linha de ID aqui. Para quê, gente? Eu gosto sempre de trabalhar com uma coluna com registros exclusivos. Se eu estivesse trabalhando com comunidade, seria minha chave primária, tá? Para facilitar depois algum trabalho que eu queira fazer nessa tabela, facilita muito. Muito bem. Eu já nomeei essa célula aqui para RNG nome, então você pode criar com o nome que você quiser, se quiser chamar de Joãozinho e Mariazinha, desde que faça algum sentido para você. E essa aqui é RNG sexo. Essa tabela aqui eu já renomeei ela para TB dados, então eu criei a tabela só com o cabeçalho e renomeei ela para TB dados. Inseri esse ícone aqui do Excel. Muito bem, nós vamos lá no VBE, que é o Visual Basic Editor, e lá nós vamos criar um procedimento. Nesse procedimento eu vou começar criando 3 variáveis. A primeira variável é a variável que vai receber essa tabela aqui, então. Então essa tabela aqui, na verdade, para o VBE, ele é um List Object, tá? Então eu vou criar ela lá no VBE. Não que eu vou criar aqui para criar no Excel, porque ela já está criada, eu vou referenciar ela, tá? Depois nós vamos criar uma outra variável para armazenar a linha que eu vou adicionar nessa tabela, ok? Essa linha, gente, nesse caso que essa tabela tem 3 colunas, ela tem 3 range, o range ID, nome e sexo. Então range 1, 2 e 3. Primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna, tranquilo? E vou criar uma terceira variável para armazenar o ID. Esse ID eu quero capturar o maior ID que tem aqui e incrementar um para ser o próximo ID, tá? O usuário não vai precisar digitar o ID. Quem vai colocar o ID nessa tabela é o próprio VBA. Muito bem, vamos lá para o VBE. Para o VBE eu posso clicar na Guia Desenvolvedor lá em Visual Basic ou, muito mais simples, Alt F11, ok? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, quem não tem essas duas janelinhas abertas aqui, que é o VBA Project e a Propriedades, é Ctrl R e F4, tá? Clica Ctrl R, vai aparecer o projeto, e F4 vai ser a Propriedades aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o codename dessa planilha. Notem aqui que eu tenho planilha 1 entre parênteses. Aqui eu tenho name entre parênteses, planilha 1, e aqui eu tenho planilha 1 do name, tá? Esse planilha 1 se refere ao nome daqui da planilha. Se eu mudar isso aqui para dados, vai acontecer o quê? Vai mudar aqui para dados. O codename, esse que está entre parênteses, não muda. Notem que lá é o que está entre parênteses que muda. O que não está é o nome que eu vou invocar. Então, para facilitar a minha vida e para evitar qualquer problema futuro, porque se eu chamar por dado, gente, o usuário mudar lá o nome, vai acontecer o quê? Vai dar um erro, porque não existe mais a planilha dados, ele mudou para outro nome, tá? Relatório, sei lá, tabela, bagunçou. Então eu vou fazer o quê? Eu vou mudar essa propriedade name aqui para WS de worksheet, né? Dados. Enter, pronto. Está nomeada. Note que agora eu tenho lá WS dados e entre parênteses dados. Se o usuário mudar para relatório, vai mudar aqui para relatório, vai mudar ali para relatório, porém a minha planilha, o codename dela continua sendo WS dados. Agora eu vou inserir aqui um módulo, porque eu preciso de um módulo para inserir o meu procedimento. E vou começar o meu procedimento. Meu procedimento precisa ser público, então eu poderia digitar direto sub, né? Porque quando eu não tenho o atributo public, o Excel entende que é público. Mas eu gosto de deixar explícito isso. Eu gosto de declarar que é público, tá? Eu gosto de deixar bem claro. Então, public sub
Vou colocar aqui insere tabela, enter. Vou dar uma indentada aqui e agora vou começar a declarar minhas variáveis que eu já mencionei. Então, dim, para declarar as variáveis, vou chamar de tb e vou dizer que ela é do tipo listObject. Uma outra variável lr que eu vou chamar de do tipo listRow. Está aqui. E uma outra variável id que vai ser do tipo long. Pronto. Legal. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é setar essa minha tabela. Sempre que eu declaro um objeto no VBA, eu preciso setar ele depois, tá? Não basta só declarar como a variável id ali e depois já sair usando. Quando é um objeto, eu preciso, é como se isso aqui fosse apenas o projeto. Então isso aqui é o projeto e agora eu vou efetivar, tá? Então agora eu vou setar. Então set tb é igual ao quê? Vai ser igual a ws dados, que a minha tabela está lá na planilha ws dados, ponto list objects, abro parênteses, abro aspas e coloco o nome dela. Então tb dados. Tá aqui, fechei, fechei. Legal. Maravilha! Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o id, né, e vou fazer aquela buscar lá. Vou voltar aqui no Excel para você entender isso aqui. Vou digitar alguns valores aqui, ó. Então imagine a seguinte situação, tem 3 registros, como é que eu faço para pegar o maior registro aqui? Eu usaria o que? A função máximo, né? Então tá lá, o max é o 3. Só que o 3 eu não posso usar novamente, então eu vou incrementar 1 após eu buscar esse valor. Se eu fosse usar a função aqui, eu colocaria lá igual, máximo, selecionaria esse intervalo e somaria mais 1 e incrementaria mais 1 no final dele. Pronto, né? Só que aqui, lá no VBA, a gente não vai usar dessa forma. Não vou fazer uma célula para buscar valor na célula. Não precisa. Pode usar direto no VBA. Deixa eu excluir isso aqui. Opa. Ctrl menos. Aí. Opa. Ctrl menos. Pronto. Vou lá no VBA. No VBE, desculpe. E agora vou aqui procurar o ID. Então, o ID vai ser igual ao quê? Application. Application é o aplicativo do Excel e agora eu vou invocar a biblioteca de funções. Então, worksheet, function, ponto, max. Max é a função máximo, gente. Aqui no VBE nada foi traduzido, tá? Então, lá no Excel é máximo, aqui é máximo em inglês, é max. E agora vou usar, colocar o argumento da função máximo, que é o quê? A minha tabela, lá na coluna 1. Então, tb, ponto, que é a minha tabela, list columns, que é a minha coleção de colunas, abro parênteses, abro aspas e coloco o nome dela, que é o rótulo, ID. Fecho e agora eu fecho o parênteses do max. Então, já capturei o maior. Quando naquele caso que a gente tinha 3 lá, ele buscou 3. Só que eu não quero 3, eu quero 3 mais 1. Então, mais 1. Pronto. Feito o negócio, tá? Já tenho meu ID prontinho para colocar na célula. Só que eu ainda não criei a linha, eu preciso criar a linha. Então, para criar a linha, eu já projetei ela aqui em cima, quando eu declarei ela. Agora eu vou efetivamente criar ela. Então, set lr vai ser igual ao quê? A minha TB, que vai ser uma linha da TB, né? List rows, ponto, add. Então, com isso, o que eu fiz, gente? Eu simplesmente criei uma linha na minha tabela. Agora que ela já está criada, basta digitar os valores lá dentro, tá? Como é que eu faço isso? Bem simples. Como eu vou usar várias vezes a LR agora, o objeto LR, eu vou evidenciar ele com o bloco if, tá? Então, if LR. E fecho o bloco if aqui embaixo. Legal. Agora, por que tem esse bloco, gente? Em vez de ficar fazendo LR.range toda hora isso aqui, ó, eu vou fazer o quê? Simplesmente .range. .range o que é? É o meu LR, tá lá a minha linha, e ele tem 3 ranges. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então eu vou dizer que o range 1, que é a primeira coluna, vai ser igual ao quê? O ID. Simples assim, muito simples. Ponto range, agora vou para o próximo. 2 vai ser igual a quem? A minha ws dados, ponto range, lá a minha célulazinha que eu nomeei como RG nome. Pronto, tá lá, ponto value 2. Eu gosto de usar o value 2, tá? Ele é mais rápido, já acostumei com ele, não traz a formatação junto. Então ele acaba sendo bem mais rápido. Nesse caso aqui, não daria muita diferença em termos de eficiência, de processamento, tá?
Mas eu já estou acostumado com isso aqui, já vou direto no value 2. E agora eu vou fazer para a terceira coluna, então ponto range 3 vai ser igual a ws dados, ponto range, rng, sexo, ponto value 2. Pronto. Já está feito, tá? Agora o que eu preciso fazer? Eu já inseri a linha, então agora eu já adicionei a linha, coloquei os valores em cada coluna dessa linha adicionada. Eu vou agora então simplesmente apagar aqueles valores que estão lá na minha área de entrada de dados. Como eu vou usar várias vezes a minha AWS Dados, eu vou colocar em evidência também a AWS Dados e vou fechar aqui o if. Legal. Agora eu vou simplesmente limpar. Então ponto range rng nome ponto clear contents. Limpei. Ponto range rng sexo ponto clear contents. E agora vou selecionar lá o nome para deixar prontinho para o usuário poder usar. Então ponto range rng nome ponto select. Prontinho, né? Isso aqui já está pronto. Agora o que eu preciso fazer? Vamos lá. Declarei as variáveis, setei os objetos. Agora eu não vou mais ocupar esses objetos aqui, ó. Nem a tabela, nem a LR. Então eu vou limpar da memória, tá? Tem o coletor de lixo, mas eu gosto de limpar na munheca isso aqui, então. Eu vou setar TB igual a nothing e vou setar LR igual a nothing. Pronto. Limpei da memória. Deixei limpinha a memória, tá? Ainda tem um problema, gente. Vamos lá. Então qual é o problema? Se estiver em branco aqui, ó, vazio, e eu clicar aqui no botãozinho, vai fazer o quê? Vai criar uma linha e vai trazer valores vazios para minha tabela. Eu não quero que isso aconteça. Então eu vou lá no Excel e antes de qualquer coisa aqui, eu vou testar se as células estão vazias ou não. Então if ws dados.range rng nome ponto value igual a vazio, or, deixa eu quebrar a linha aqui, ws dados.range rng sexo ponto value igual a vazio, then end if. Opa, end if. Então, se isso aqui for vazio, uma delas ou as duas, eu vou colocar uma caixinha de mensagem para o usuário. Então, mensagem box preencha todos os campos para continuar. VB information mais VB ok only e vou colocar um título aqui, sai da toca. Deixa eu quebrar aqui para ficar tudo numa linha só. Pronto, tá aí. Muito bem. Coloquei a mensagem, vou fazer o quê? Vou selecionar a célula do nome, porque eu não sei quais os campos, eu não estou testando um por um, testei os dois numa paulada só. Então eu vou colocar selecionar a célula do nome. Então, ws dados.range rng nome.select. Pronto. E se chegou aqui, gente, se entrou nesse if aqui, significa que está vazio. Se está vazio, eu não quero que continue o meu procedimento. Então eu vou fazer o que? Exit sub, para sair do procedimento, certo? Só vou fazer mais uma coisinha aqui, eu gosto de deixar um negócio bem bonitinho, tá? Porque se eu deixar do jeito que tá, gente, aqui talvez o piscadinho seja pequenininho, mas quando tem muita programação, fica aquela piscaceira, busca dado daqui, apaga ali, copia ali, aquele troço, tudo fica uma piscaceira miserável, e isso acaba deixando o usuário com dor de cabeça, tá? Fica tonto. Então, para evitar a piscaceira, eu vou desligar a atualização de tela nesse ponto aqui, application, screen update igual a false. Por que eu estou desabilitando, gente, isso aqui? O Excel vai congelar a tela, vai fazer o que precisa fazer, e lá no final eu vou descongelar a tela para exibir os valores.
Então, application, screen update igual a true. Pronto, agora liguei a atualização de tela. Dessa forma, tudo vai ficar atualizadinho, bonitinho, tá? Então a gente nunca pode esquecer. Desligou, liga, tá? Por que eu não desliguei a atualização de tela aqui em cima? Porque se eu desligasse aqui em cima, antes desse zip sub eu teria que ligar de novo, tá? Porque se eu não ligo aqui, o Excel não vai chegar nesse ponto aqui de chegar lá onde liga a tela e vai deixar a atualização de tela desligada. E nós não queremos isso, tá? Então, dessa forma já está prontinha meu procedimento. Um procedimento relativamente simples, tá? Não tem nada de complicado. Às vezes a gente só não faz, não usa porque não conhece os objetos, tá? Bem simplesinho. Vou lá no Excel e agora vou atribuir a macro a esse botãozinho aqui. Então, botão direito, atribuir macro, insere tabela, ok, pronto. Se eu clicar aqui agora, ó, sai da toca, o título que eu coloquei, informação no botão, só um botãozinho de ok, preencha todos os campos para continuar. Vou lá, ele selecionou lá para mim. Vou colocar aqui Alexandre, sexo masculino, clico no botãozinho, deu um erro, qual foi o erro que deu? E dei application, worksheet, fundo, máximo, ah, faltou aqui, gente, olha só. Eu mostrei pro VBE, pro Excel, qual é a tabela, mostrei qual é a coluna. Mas a coluna, ela tem cabeçalho e tem o range. Eu não falei que parte que eu quero pegar o máximo, tá? Então faltou aqui, ó, ponto range. Só isso, tá? Quando eu faço isso, eu estou dizendo, ó, pega a área da coluna, a área de dados, tá? Da coluna ID da minha TB. Quem é a TB? É a minha tabela dados, que está lá na AWS Dados. No F5 aqui agora, pronto. Já arrumou para mim, tá? Foi só um detalhezinho. Agora aqui, opa, faltou aqui a borda. Eu acho que eu fiz clear lá, né? Deixa eu ver se eu não botei clear contents aqui. Ó, botei clear, tá, gente? Clear apaga tudo. Eu não quero clear, eu quero clear contents, para limpar só o conteúdo. Agora sim. A gente faz umas cacaquinhas, mas arruma. Isso aí. Então agora, vou digitar aqui, ó, Amanda, sexo feminino, clico aqui, prontinho, vamos mais um. Daniel, sexo masculino, mais um, vou botar mais um filho, porque se eu deixar um filho de fora, Deus o livre, vai dar problema. Então, Isabela, feminino, agora sim, tá lá a filharada toda, né? Já pensou, coloca uma filha só, outra filha, outro filho não vê, ou o pai não lembrou de mim, então é bom colocar. Então tá aí, gente, é bem simplesinho, tá? Não tem segredo nenhum, é uma programaçãozinha simples, que se você tiver a lógica, fica muito fácil fazer isso aqui. Então eu vou pedir para vocês, só para vocês não esquecerem, quem não é inscrito no canal, se inscreve. Se gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se tiver 50 comentários e 50 likes, preferência os dois, tá? Vamos fazer uma regra, então. Se tiver 50 comentários e 50 likes, eu coloco a planilha lá disponível para vocês. Essa planilhinha aqui, prontinha com o código, com a imagem, com a tabelinha, para você só pegar, baixar e replicar o código. Se você quiser mais conteúdo sobre tabela também, coloca a mensagem lá, eu quero mais conteúdo sobre tabela. Quem pode fazer também, você vai definir, tá? Deixa lá no comentário. Se você quiser que em vez de colocar aqui uma areazinha na planilha de entrada, a gente poderia criar um formulário do Excel, lá do VBA. Então a gente cria um formuláriozinho, quando a planilha abre, aparece o formuláriozinho, você digita os dados, clica em inserir, tem um botãozinho para ocultar o formulário e assim por dentro. A gente pode brincar com isso aí. Pode também criar classes para, quando você aumentar aqui, pode criar uma classe, por exemplo, funcionário, se você se referir a funcionário, por exemplo, e criar essa classe, esse objeto funcionário e incrementando as propriedades nele aqui, propriedades e eventos também, né? Posso colocar várias funções dentro de uma classe. Por que é interessante uma classe, gente? Se eu for acrescentar colunas, eu mexo num lugar só. E daí fica muito mais fácil trabalhar com o projeto inteiro. Se ele vai aumentar ou diminuir, fica muito mais fácil dar manutenção, tá? Muito mais interessante trabalhar com classes. Pessoal, então é isso aí. Não esqueça, like, se inscrever, ativar sininho e compartilha. Por quê, gente? Se você compartilhar, mais pessoas vão ter esse conhecimento. Não seja egoísta, não fique com esse conhecimento só para você. Tá? Você está recebendo de graça, então dê de graça também. E você não vai precisar botar a mão no bolso para clicar num joinha ou para clicar no se inscrever. Né? Pode ficar tranquilo que não vai doer.
Não tenha dó de clicar no like, não tenha dó. Tá? Por que eu faço isso? Porque o YouTube tem um algoritmo que quanto mais like, mais comentário tiver, o YouTube acha que isso é mais relevante. Isso ele vai colocar daí para mais pessoas. Mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Aí meu canal cresce, eu fico contente, fico motivado, faço mais vídeos. Agora se fica aquele troço lá, pô, eu coloco o vídeo lá, não tem nenhum like, não tem nada, não tem comentário, pô, ninguém tá interagindo, não tá servindo pra nada, então por que eu vou fazer vídeo, entendeu? Então, me ajuda que eu te ajudo. Beleza? Um forte abraço.